Vamos agora ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Bom dia, ministro Lavrov. Quero lhe perguntar sobre o que aconteceu em Kiev. Houve um grande ataque russo naquela cidade capital por volta da 1h da manhã. O presidente Trump declarou publicamente que os ataques russos não são necessários e têm um timing muito ruim. Vladimir, pare! Foi a citação dele. O que justificou matar civis, quando a Ucrânia diz estar pronta para um cessar-fogo? Nós apenas miramos em alvos militares ou locais civis usados pelos militares. O presidente Putin expressou isso tantas vezes. E isso não é diferente desta vez também. Nós nunca miramos conscientemente em locais civis, ao contrário do regime de Zelensky. Então foi um ataque intencional. Talvez não um erro? Se este foi um alvo usado pelo exército ucraniano, o Ministério da Defesa, os comandantes no campo têm o direito de atacá-los. Então, só para ficar claro, quando o presidente dos Estados Unidos diz Vladimir, pare, isso é uma rejeição a esse pedido? A avaliação foi que, por causa do que você diz sobre as preocupações de que essa perda de vidas civis valia a pena? Bem, posso assegurar que o alvo atacado não era algo absolutamente civil, como um centro de TV em Belgrado em 1999. Este foi um ataque intencional contra um alvo civil. No nosso caso, nós apenas miramos em locais que são usados pelos militares. E, em relação ao cessar-fogo e em relação ao chamado para parar, o presidente Putin imediatamente apoiou a proposta do presidente Trump, algumas semanas atrás, para estabelecer um cessar-fogo de 30 dias, desde que não repitamos os erros dos últimos 10 anos, quando acordos foram assinados, e então a Ucrânia violaria esses acordos com o apoio e com o incentivo da administração Biden e de países europeus. Esse foi o destino do acordo de fevereiro de 2014. Então, esse foi o destino dos acordos de Minsk. E esse foi o destino do acordo alcançado, com base nas propostas ucranianas em Istambul em abril de 2022. Então, o presidente Putin disse cessar-fogo sim, mas queremos garantias de que o cessar-fogo não seria usado novamente para reforçar o exército ucraniano Agora, e que o fornecimento de armas deve parar. a Ucrânia aceitou em 11 de março essa ideia de cessar fogo mediado pelo Zelensky sem pré-condições. Você está dizendo que as pré-condições são uma negociação para encerrar uma outra coisa? Não é uma pré-condição. São as lições aprendidas após pelo menos 3 vezes, em que acordos semelhantes ao que estamos discutindo agora Sim. foram quebrados Mas a Rússia não aceitou o pedido de cessar fogo. pelo regime ucraniano com o forte apoio das capitais europeias e da administração Biden. Se você quer um cessar-fogo apenas para continuar a fornecer armas para a Ucrânia, Certo. então qual é o seu propósito? Você sabe o que Kaja Kallas e como é o nome dele, Mark Rutte, disseram sobre o cessar-fogo? O secretário-geral da OTAN e União Europeia. Acordo. Eles afirmaram claramente que só podem apoiar um acordo que, no final das contas, tornará a Ucrânia mais forte, faria da Ucrânia uma vencedora. Então, se esse é o propósito do cessar-fogo, não acho que seja isso que o presidente Trump deseja. Isso é o que os europeus, junto com Zelensky, querem fazer com a iniciativa do presidente Trump. A Rússia continuará a atacar Kiev, apesar de o presidente Trump dizer Vladimir, pare. Você não está me ouvindo. Continuaremos a mirar nos locais usados pelo exército da Ucrânia por alguns mercenários de países estrangeiros e por instrutores que os europeus enviaram oficialmente para ajudar
alvo em locais civis russos. Se você observar a situação na região de Kursk, na Rússia, por exemplo, não há um único alvo militar nos últimos 6 meses que os ucranianos tenham o atacado. E houve também uma proposta do presidente Trump, imediatamente apoiada pelo presidente Putin, para ter uma moratória de 1 mês nos ataques. Na infraestrutura de energia, Certo, isso inspirou. nunca violamos este compromisso do presidente Putin. E os ucranianos violaram o que Zelensky parecia apoiar várias centenas de vezes. E eu enviei a Marco Rubio e às Nações Unidas a lista desses ataques. É realmente muito revelador e eloquente. E a Ucrânia contesta isso, mas, deixando isso de lado, quero perguntar sobre o que o presidente Trump disse na quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos diz que acha que os EUA e a Rússia têm um acordo. Vamos fazer isso. O presidente Putin concorda? Bem, o presidente dos Estados Unidos acredita, e eu acho que com razão, que estamos nos movendo na direção certa. A declaração do presidente menciona um acordo, e estamos prontos para chegar a um acordo. Mas ainda há alguns pontos específicos, elementos deste acordo, que precisam ser ajustados e estamos ocupados com este processo exato. E o presidente dos Estados Unidos não especificou os elementos do acordo. Então não é apropriado para mim fazer isso. Mas ele disse que havia um acordo e que estava enviando seu enviado, Steve Witkoff, para se encontrar com Vladimir Putin na sexta-feira na Rússia. Essa reunião ainda vai acontecer? E devemos esperar um acordo esta semana? Bem, você não confia na palavra do presidente dos Estados Unidos? Eu estava perguntando sobre a palavra do seu presidente. O que ele dirá ao Zeru? Enviado. Continuamos por nossos contatos com o lado americano sobre a situação na Ucrânia. Há vários sinais de que estamos nos movendo na direção certa. Em primeiro lugar, porque o presidente Trump é provavelmente o único líder no mundo que reconhece a necessidade de abordar as causas raízes desta situação. Quando ele disse que foi um grande erro puxar a Ucrânia para a OTAN e que isso foi um erro da administração Biden, e ele quer corrigir isso. A Ucrânia não faz parte da OTAN. Marco Rubio expressou ontem, eu acho também, a avaliação de que a equipe americana agora está tendo uma melhor compreensão da posição russa e das causas raízes desta situação. Uma dessas causas raízes, além da OTAN e da criação de ameaças militares diretas à Rússia bem nas nossas fronteiras, outra é os direitos das minorias nacionais na Ucrânia. Tudo que é russo, mídia, educação, cultura, qualquer coisa, foi proibida por lei na Ucrânia. Para sair desta crise, você não pode simplesmente esquecer os direitos humanos. Sempre que discutimos o Irã, não é ilegal falar russo. Qualquer coisa, os negociadores americanos colocam os direitos humanos no topo. Eles têm reivindicações a esse respeito para a China, para nós, para qualquer um, mas sempre que os europeus e outras nações ocidentais falam sobre a Ucrânia, ninguém consegue murmurar as boas palavras direitos humanos. Simplesmente ninguém. Pelo contrário, o que Ursula von der Leyen e outras pessoas, Bruxelas e Europa, dizem é que a Ucrânia está defendendo os valores europeus. Então, um desses valores é cancelar a língua russa. Não é o ministro político Lavrov que fala russo, o presidente da Ucrânia fala russo. Então, a língua árabe na Palestina. Apenas imagine. Sim. Você mencionou que os ECIL e a Rússia precisam trabalhar em alguns desses pontos finos de um acordo. Você já especificou alguma... Bem, claro, eu adoraria isso, mas minha pergunta era: fontes europeias dizem que os EUA, a proposta é realmente apenas uma espécie de lista de tópicos. A Rússia tem detalhes, os detalhes que você precisa neste momento em termos de uma abordagem formal?
Nós somos realmente pessoas educadas. E ao contrário de alguns outros, nunca discutimos em público o que está sendo discutido nas negociações. Caso contrário, as negociações não são sérias. Para pedir a opinião de alguém sobre a substância. Vá até Zelensky. Ele está feliz em falar com qualquer pessoa através da mídia, até mesmo com o presidente Trump. Ele apresenta suas reivindicações. Ele não recebeu proposta, me pergunto. Se você recebeu. Somos pessoas sérias e nós podemos ver as propostas sérias. Fazemos propostas sérias. E este é um processo que não deve ser público até o final. Ok, então nenhum acordo. É iminente. Eu não disse isso. Agora eu entendo, aliás, por que você queria obter respostas breves para suas perguntas. Você quer alguns slogans para serem. Não, o presidente dos Estados Unidos disse que havia um acordo com a Rússia. Eu queria perguntar à Rússia se há um acordo com os Estados Unidos. Eu quero deixar claro. Bem, nós fizemos nossos comentários sobre essa declaração. As negociações continuam. E até o final das negociações, não podemos divulgar do que se trata. Ok. O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, disse, no mês passado, que o presidente Trump está pedindo que milhares de crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia sejam liberadas agora como parte do que ele chamou de medidas de construção de confiança. Quais medidas a Rússia tomou para atender ao pedido do Sr. Trump? Olha, muito antes do pedido, vindo de Washington, nós já estávamos tratando da questão do destino das crianças que durante o conflito se encontraram fora de suas casas, longe de suas famílias. A maioria dessas crianças estava frequentando, como se chama? O lugar onde pessoas sem pais... Orfanato. Orfanato. E nós anunciamos quaisquer detalhes que temos sobre essas crianças. E assim que relevância, quero dizer, os pais ou outros parentes relevantes se disponibilizam, eles estão recuperando as crianças. Este tem sido o processo nos últimos quase 3 anos, entre o provedor de justiça da Rússia e a Ucrânia. Então, não há uma nova liberação de milhares de crianças ucranianas a pedido do presidente Trump? Não houve lá ninguém, sabe? Porque alguns especialistas aconselharam o presidente sobre milhares de crianças ucranianas. De vez em quando, uma vez a cada 2, 3 meses, organizamos trocas com os ucranianos, com a ajuda do Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que não, você sabe, fazem qualquer alarde sobre o que estão fazendo, eles simplesmente fazem algo no qual estamos participando de maneira muito construtiva, trazendo as crianças de volta para seus pais ou parentes. Mas que medida de construção de confiança a Rússia pode oferecer agora, particularmente após este ataque em Kiev, onde o presidente dos Estados Unidos está dizendo: Vladimir, pare. Como você convence os Estados Unidos de que a Rússia está realmente séria sobre a paz? Bem, medidas de construção de confiança têm sido abundantes nos últimos 10 anos. Eu mencionei um acordo em... Este ataque foi durante a noite. Você quer uma resposta breve, certo? Como eu entendo das suas palavras iniciais. Ou você quer uma resposta que explique a situação? A proposta do presidente Trump de um moratório de 30 dias sobre os ataques contra a infraestrutura de energia foi apoiada pelo presidente Putin e observada estritamente.
Esta foi uma medida de construção de confiança contra a política e ação tomadas pelo regime de Zelensky. Como eu disse várias centenas de vezes, a infraestrutura de energia civil foi atingida. Outra medida de construção de confiança foi a proposta do presidente Trump e sua equipe de retomar o acordo no Mar Negro. E as delegações se reuniram em Istambul, em Riad. As delegações trocaram as opiniões sobre como isso pode ser implementado na prática, e as propostas feitas pela Rússia estão sendo consideradas pelos Estados. Existem muitos outros exemplos sobre medidas de construção de confiança, mas se você acredita que é apenas a Ucrânia que está interessada em construir confiança, acho que uma resposta curta seria: isso é uma ilusão. Você acredita na palavra do presidente Trump? Quando ele diz que se a Rússia não conseguir fazer um acordo para acabar com o derramamento de sangue na Ucrânia, ele aplicará tarifas secundárias. Acho que ele quer dizer sanções. Petróleo saindo da Rússia? Ou você acha que neste ponto a relação entre a Rússia e a América foi reconstruída e isso não acontecerá? Bem, eu não posso comentar sobre o que você acha que o presidente Trump quis dizer quando ele disse algo. O que você acha que ele quis dizer quando falou sobre tarifas secundárias no petróleo saindo da Rússia? Bem, ouvimos muitas coisas vindas do presidente Trump. O presidente Trump disse que está cansado e farto da situação no acordo, especialmente ontem, quando comentou as declarações de Zelensky. E o presidente Trump tem suas próprias propostas e tem seu próprio estilo ao mencionar essas propostas em seus discursos públicos. Nós nos concentramos, como eu disse, nas negociações reais que o presidente Trump apoia e instruiu o seu pessoal para continuar a se envolver nessas negociações. Desculpe, a resposta foi um pouco longa, mas é difícil explicar de outra forma. Então, eu pergunto sobre a ameaça de sanções ou tarifas secundárias, porque você disse recentemente em uma entrevista que, se tivesse que escolher pessoalmente um lado, manteria as sanções existentes sobre a Rússia. Você disse que reestruturou a economia para ser autossuficiente, e há um medo crescente de que, cito, o astuto americano levantará as sanções de repente para inundar nosso mercado com serviços e tecnologias. Então, se esse for o caso, por que os Estados Unidos deveriam considerar levantar as sanções de qualquer forma? Por que você me pergunta? Você acabou de citar minha declaração, e essa declaração é clara para mim e clara para todos aqueles que a leram. Se você tem perguntas para o lado americano sobre como eles tratam a situação, não é o endereço certo para levantar isso comigo. Então você quer manter as sanções em vigor? Essa é realmente a posição russa? Eu não quero reexplicar o que expliquei, acredito, de maneira bastante clara, de novo. O conteúdo real aqui. Certo. Foi um pouco mais longo do que normalmente você prefere, eu sei. Bem, em fevereiro, no entanto, um de seus colegas, Kirill Dmitriev, que dirige o Fundo Soberano e tem sido ativo na diplomacia com os Estados Unidos, disse algo um pouco diferente. É por isso que estou pedindo esclarecimentos, porque ele disse que há a expectativa de que empresas americanas retornem ao mercado russo na segunda metade de 2025. Bem, o presidente da Rússia comentou sobre essa situação. Ele disse que não temos nada contra empresas americanas, mas aquelas empresas que decidiram deixar seus negócios na Rússia podem descobrir que seu lugar já foi ocupado por investidores russos ou de outros países. E nesse caso não tomaríamos tomar qualquer decisão que discrimine aqueles que vieram para investir na Rússia em vez de americanos. Se as empresas americanas quiserem vir para um lugar que ainda não está ocupado, se quiserem propor um projeto, um novo projeto, além dos laços comerciais, é claro, vamos analisar isso. E
Se encontrarmos um equilíbrio de nossos interesses, acho que seria natural. Fazermos negócios juntos. Porque não seria possível para muitas empresas americanas entrarem no mercado russo, agora sob as sanções existentes. Cabe a eles decidir. Então, nenhuma oferta foi feita? Não. Como podemos oferecer algo? Os Estados Unidos ou a Rússia? Bem, os Estados Unidos claramente nos dizem que estão interessados em fazer negócios juntos. Nós nunca rejeitamos propostas de negócios, desde que sejam baseadas em oportunidades iguais e tratamento uns com os outros, e levar a um equilíbrio de interesses. Propostas específicas que estão sendo mencionadas na mídia, eu não posso comentar. Isso não é sério. Nós não somos pessoas. Não estamos agindo como as pessoas em Kiev que falam com o mundo através da mídia, incluindo falar com presidentes de grandes países. Então, se eu entendi corretamente, você não teme sanções, nem quer que elas sejam levantadas. Olha, você citou minha declaração. Sim. Você a citou corretamente. Ok. Essa é a minha posição. Ok. Então, quando o presidente Trump ameaça novas sanções, isso não é uma preocupação? Você está perguntando isso pela terceira vez. Sim, tentando entender. Esta foi uma resposta breve, mas esta foi uma resposta breve. Você está sendo breve e direto nessa parte. Eu estava perguntando sobre as sanções, para obter clareza e objetividade. De modo geral, quando você olha para o que está acontecendo no campo de batalha, na Ucrânia agora, analistas dizem que cerca de 18% do território ucraniano está sob controle das forças russas. A inteligência dos INALS e URFAN diz que as tendências no campo de batalha estão a favor da Rússia. Então, se esse for o caso, por que os Essianwainksinimira deveriam acreditar que a Rússia está séria em acabar com a guerra? Se tudo está a seu favor? Bem, nós julgamos, pela reação de nossos colegas americanos, ao que lhes dizemos, e isso está sendo feito durante as negociações que são confidenciais, como qualquer negociação séria, e eles conhecem nossa posição. E eu, como citei Marco Rubio, ele disse publicamente que agora eles entendem melhor a posição russa e as razões do que está acontecendo. E ele disse que ninguém em Washington moveu um dedo para fazer o mesmo, para tentar entender a Rússia durante a administração Biden. E isso implica que o diálogo continua, que o diálogo é apoiado pelos Estados Unidos, e reitero que é apoiado pela Federação Russa, e esse diálogo continua. Então, o presidente Trump diz que espera se encontrar em breve com Vladimir Putin. Por que eles deveriam se encontrar? Olha, os presidentes são mestres de seu próprio destino e de sua própria agenda. Ouvi o presidente Trump dizer que ele está planejando estar em algum lugar no meio do dia, em meados de maio, e que depois disso ele sugeriria algumas datas. Não posso acrescentar mais nada. Certo. Ele disse: foi perguntado sobre se encontrar com Vladimir Putin, especificamente na Arábia Saudita, e ele disse que provavelmente não. Isso é em meados de maio, mas logo depois disso. O que... Você disse a mesma coisa que eu. Certo. Bem, o que você está planejando? Então lemos mesmos jornais e assistimos aos mesmos canais na TV. Certo. Mas eu não posso pegar o telefone e ligar para Marco Rubio, o secretário de Estado, como você pode. Quais planos você está fazendo para os dois se encontrarem? Olha, espero que seus ouvintes entendam muito bem que não é ético para um ministro das Relações Exteriores prejulgar, presumir o que os presidentes podem ou não discutir.
Mas você acha que seria bom para os dois líderes se encontrarem em breve? Você espera que é isso que o enviado Witkoff está negociando? Estamos sempre a favor de nos encontrar com pessoas que estão prontas para um diálogo. O presidente Putin repetiu isso milhares de vezes. E quando nos encontramos em Riad, junto com o conselheiro de política externa do presidente Putin, Ushakov, com Marco Rubio e Mike Waltz, seus colegas americanos afirmaram claramente que a política do ZEOA está firmemente baseada nos interesses nacionais do ZEOA. Eles entendem que a política russa, liderada pelo presidente Putin, também está baseada no interesse nacional russo e que é responsabilidade das grandes potências garantir que, sempre que esses interesses nacionais não coincidirem, e isso é, na maioria dos casos, essa diferença não deve ser permitida a degenerar em confronto. E é para isso que serve o diálogo. Mas eles também acrescentaram que, quando os interesses nacionais de dois ou mais países coincidem, seria estúpido perder a oportunidade de traduzir essa coincidência em alguns projetos materiais e mutuamente benéficos. E essa é absolutamente a nossa posição. Você sabe que o presidente Trump está prestes a completar 100 dias no cargo, e ele deixou claro que sua paciência está se esgotando. Com a diplomacia aqui, você espera que os Iranianos e a Rússia continuem a conversar após essas potenciais negociações de paz fracassarem? Quero dizer, a reconstrução do relacionamento é tão significativa agora que você acha que poderia resistir às negociações de paz na Ucrânia desmoronando? Bem, primeiro, a Rússia está sempre disponível para o diálogo. Então você deve direcionar sua pergunta para o lado americano. Em segundo lugar, você está julgando o processo atual ao dizer que as negociações eventualmente fracassarão. Nós nos concentramos em fazer negócios, não em pensar, você sabe, em fracassos ou vitórias sobre qualquer coisa, a menos que você se concentre nos fatos. É isso que fazemos. Você não pode ser sério sobre o que está fazendo. Bem, o presidente Trump e o secretário Rubio disseram que a janela estava se fechando, que o tempo está se esgotando aqui. Essa não é a minha opinião. Isso é o que eles disseram? Eu quero te perguntar um pouco. Bem, vá em frente, desculpe. Espere um segundo. Eu apenas citei o Marco Rubio, que ontem falou sobre uma melhor compreensão da posição russa, então talvez você tenha perdido isso. Bem, ele também disse que uma decisão precisava ser tomada em dias e que os Iowa têm outras coisas em que se concentrar. Bem, nós entendemos. Nós entendemos a impaciência, porque na cultura americana, você cria expectativas e você acende a tensão em torno dessas expectativas. Isso não ajuda a fazer política real. Mas no nosso caso, como eu disse, estamos sempre prontos para o diálogo, prontos para negociações, e não começaríamos, você sabe, apostando em um fracasso. Isso seria uma característica de maus negociadores, né? Negociadores inexperientes. Outros no governo russo propuseram que os IPESU e a Rússia poderiam trabalhar juntos no Ártico. Existem áreas específicas de discussão. Para a cooperação agora? Você sempre quer que eu revele coisas... Bem, isso é uma declaração pública. Coisas que podem ser discutidas pelos respectivos oficiais da Rússia e dos Estados Unidos, por aqueles que são responsáveis pelo comércio, cooperação econômica, investimentos e assim por diante. Como você espera que um participante de negociações que ainda precisam alcançar
Algum tipo de entendimento específico, revele detalhes em público, Eu só isso não é sério. estou perguntando o que você acha que é o potencial. Então, eu li o livro do presidente Trump, A Arte da Negociação, Uhum. e ele não aconselha a divulgar informações antes do tempo. Com todo o respeito, o presidente Trump fala bastante sobre as coisas que ele gostaria de fazer com a Rússia e as oportunidades de trabalhar juntos. Eu entendo que você não quer. Sobre as coisas específicas que o presidente Trump disse em público, uma das coisas que ele mencionou é que os IPEC-USAI poderiam trabalhar com a Ucrânia para operar a maior usina nuclear da Europa, que está em uma área, você sabe, Zaporizhzhia. Os russos controlam essa área agora. Você concorda com as declarações públicas do presidente Trump de que a melhor segurança seria os EUA e a Ucrânia operarem isso juntos? Não, nós nunca recebemos tal oferta. E se recebermos, explicaremos que a usina nuclear de Zaporizhia, é operada pela LRST, corporação estatal da Federação Russa, chamada Rosatom. Está sob monitoramento do pessoal da AIEA, permanentemente localizado no local. E se não fosse pelas tentativas regulares da Ucrânia de atacar a estação e criar um desastre nuclear para a Europa e para a Ucrânia também. A segurança, eu acho que é importante que os requisitos sejam totalmente implementados e está em muito boas mãos. Então isso é um não? Não, eu não acho que qualquer mudança seja concebível. Ok, porque isso estava em uma declaração pública da Casa Branca para a mídia? Nós, como eu disse, não recebemos nenhuma proposta que fosse específica. Então, você sabe, eu entendo que os jornalistas têm que especular. Não podemos especular sobre algo que realmente não está sendo mencionado durante as negociações. Zaporizhzhia não está sendo negociada agora. Devo dizer isso pela terceira vez? Mas eu ouvi você. Mas eu só quero deixar bem claro, porque isso também é amplamente relatado como estando na proposta do ZEUA. Proposta atualmente na mesa. Por que você não me pergunta sobre a posição do presidente Trump na Crimeia? Você gostou do que o presidente Trump disse sobre a Crimeia ontem, quando ele disse que estava sob controle russo desde 2014? Não se trata de gostar ou não gostar. Trata-se do fato de que ele disse a verdade. Então ele disse algo específico que você gostou? E quando Zelensky disse que isso é absolutamente excluído, porque a Crimeia é parte da Ucrânia, de acordo com a Constituição, ninguém, na Europa ou nos Estados Unidos, aliás, lembrou a ele disso. Além das questões territoriais, a Constituição ucraniana garante, cito, o livre desenvolvimento, o uso e a proteção do russo e de outras línguas de minorias nacionais na Ucrânia. E eles garantem o desenvolvimento da identidade étnica, cultural, linguística e religiosa de todos os povos e minorias nacionais na Ucrânia. Isso também está na Constituição, mas como já mencionei e você decidiu, não aprofundar neste tópico, ninguém no Ocidente sequer menciona direitos humanos quando exigem que a Ucrânia derrote a Rússia no campo de batalha. O presidente Trump disse que a Crimeia nem está sendo discutida agora. Sim, porque isso já está resolvido. Você quer dizer que a Rússia ocupa e controla e não negociará o futuro da Crimeia? É isso que você está dizendo. A Rússia não negocia seu próprio território. Então isso é uma coisa específica, espaço público. Você disse que tudo o mais que eu perguntei sobre a proposta do ZEUA e a proposta é muito sensível para discutir. Há alguma outra parte da proposta do ZEUA que você goste?
Não, não, não. Eu apenas comentei o que foi dito publicamente. E eu também disse que negociadores normais, enfatizo isso mais uma vez, normais negociadores, não negociam através de um microfone. Eles se encontram e discutem, ouvem uns aos outros, tentam entender, tentam ver onde de interesse pode ser alcançado. E é assim que nossos contatos com os representantes americanos são organizados. Respeitosamente, você está nos níveis mais altos da diplomacia russa há 30 anos. Isso não é há pelo menos 30 anos. Quero dizer, você tem desempenhado papéis diplomáticos muito importantes dentro do topo do sistema diplomático russo por um tempo muito, muito longo. Não acho que qualquer parte disso seja típica ou normal para usar a palavra que você usou. Steve Witkoff é o enviado. Kirill Dmitriev é o enviado de Vladimir Putin aqui. Você acha que é infeliz que o sistema internacional de diplomacia não esteja sendo mais utilizado e que seja essa estrutura de enviados pessoais 1 a 1? Você pode não expressou sua decepção de que o sistema internacional de diplomacia não foi utilizado durante toda a administração Biden. Não, eu estava perguntando se você estava desapontado. Você não mencionou que os europeus estão realmente muito nervosos, que estão sendo marginalizados. Mas eu posso citar muito do que os europeus declararam. Eu já mencionei Kaja Kallas e Ursula von der Leyen, que disseram que qualquer acordo deve garantir que a Ucrânia esteja mais forte e que a Ucrânia esteja acima da Rússia. Veja, você precisa de negociadores que acreditem nesse tipo de lógica e que não queiram buscar um equilíbrio honesto de interesses. A administração Trump está interessada em buscar um equilíbrio de interesses. Eles, sinceramente, querem entender melhor a posição russa, e eles estão obtendo esse entendimento. E nós entendemos melhor a posição americana através de negociações, reuniões e discussões que temos com eles. Em janeiro, a Rússia assinou um acordo com o Irã para se tornar um parceiro estratégico. A Rússia estaria disposta a romper essa relação a pedido do Zimmer, se isso significasse melhores relações com a América? Nunca houve um pedido como esse. E nós saudamos o processo que foi iniciado entre os Estados Unidos e o Irã. Estamos prontos para ajudar se as partes acreditarem que isso pode ser o caso. E eles sabem disso. Você foi o negociador em 2015, em nome da Rússia, para aquele acordo internacional histórico, o JCPOA. E parte de como a Rússia foi útil foi destruindo o material nuclear enriquecido do Irã. Essa é uma oferta que você faria novamente? Não estivemos envolvidos na destruição do material nuclear do Irã. Descarte. Parte do acordo era mover uma quantidade desse material para a Rússia para guardar. Ok. Então não destruir, mas guardar. Você guardaria o material nuclear enriquecido do Irã, que eles produziram nos últimos anos? Isso é com ZEUA? Não estamos nos intrometendo em negociações entre dois países, um dos quais não é a Rússia. E eu disse, muito claramente acredito, mas você queria a resposta breve. Terei que ser mais longo, já que provavelmente não está sendo compreendido. Apoiamos o diálogo entre o ZEUA e o Irã. Certamente estaríamos prontos para ajudar se ambas as partes acreditarem que isso será útil. E eles sabem que estamos prontos. Bem, naquela época havia sanções e pressão na ONU. É uma dinâmica muito diferente agora. Quero perguntar rapidamente sobre armas nucleares, porque a Rússia é uma potência nuclear tão grande. De acordo com a inteligência do ZEUA, a Rússia está desenvolvendo um novo satélite, destinado a carregar uma arma nuclear que derrubaria outros satélites e devastaria o ZEUA, se for usado. Isso está em material publicado publicamente. A Rússia
Pretende violar tratados passados e realmente colocar uma arma nuclear no espaço? Não. Antes de fazer essa pergunta, você deve verificar se isso é verdade ou não. É isso que os EUA fazem, a inteligência diz. EUA, inteligência, eu estava ouvindo o presidente Trump sobre suas opiniões sobre qual é a lista de conquistas dos EUA, a inteligência. E eu tenho meus próprios fatos nos quais confio. Nós temos promovido por muitos anos nas Nações Unidas uma resolução que proíbe colocar quaisquer armas nucleares no espaço sideral. O país que é categoricamente contra isso são os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos promovem uma abordagem segundo a qual eles querem proibir colocando armas convencionais no espaço sideral. E eles não conseguem responder à pergunta: isso significa que armas nucleares eles estariam planejando mover para a órbita? Então, minha resposta é muito clara. Nós temos defendido nas Nações Unidas uma proibição legal de colocar quaisquer armas nucleares no espaço sideral. E os Estados Unidos, pelo menos durante a administração Biden, esse foi o caso. Eles eram categoricamente contra isso. Foi a comunidade de inteligência da administração Trump que publicou essas descobertas há apenas algumas semanas. Você está dizendo as descobertas da comunidade de inteligência da administração Trump estão incorretas em relação à Rússia desenvolver um novo satélite destinado a carregar uma arma nuclear? Nós negamos essas alegações. Nós, mais uma vez, não podemos deixar de repetir, temos promovido por anos, nas Nações Unidas, um tratado, não uma declaração, um tratado proibindo o posicionamento de armas no espaço sideral. E os Estados Unidos são contra, não posso comentar. Sobre a validade dos relatórios de inteligência, como eu disse a você, nunca recebemos quaisquer fatos que confirmassem as alegações. Você tem algum interesse em conversas sobre controle de armas com os Estados Unidos, com a administração Trump? Foi os Estados Unidos que interromperam o processo de fortalecimento da estabilidade estratégica. E como se os Estados Unidos estivessem dispostos a voltar para esse caminho. Veremos quais são. Quais são as condições sob as quais isso pode ser possível. Enquanto nos documentos doutrinários, dos documentos doutrinários, somos descritos como um adversário, quando os oficiais em Washington nos chamaram, algum tempo atrás, de inimigo. Então queremos entender o que Washington pensa sobre nosso relacionamento. E se Washington está pronto para, eu enfatizaria mais uma vez, diálogo igualitário e mutuamente respeitoso, que leve a encontrar um equilíbrio de interesses. Se essa for a abordagem, tudo é possível. Ministro, estamos chegando ao fim do tempo, mas apenas antes de deixá-lo ir, de tudo que você expôs, não ouvi de você que a Rússia está disposta a fazer qualquer concessão em qualquer coisa até agora. Não. Minha resposta breve é que você está errado. Quais concessões a Rússia ofereceu? Eu tenho sido... Espere um segundo, por favor. Tenho enfatizado, repetidamente, em relação à Ucrânia, em relação às relações estratégicas com os Estados Unidos, tenho enfatizado nossa disposição para buscar um equilíbrio de interesses. Se isso não é o que sua estação considera disposição para negociações, então eu não sei como ser,
ainda menos eloquente ao tentar ser breve em minhas respostas. Bem, houve coisas muito claras e específicas ditas pela administração Trump, como o vice-presidente dizendo que as atuais linhas de contato na Ucrânia congelariam e terminariam bem próximas de onde as tropas estão. Agora, você realmente considera isso uma concessão? Eu não discuto publicamente os detalhes do que está sendo objeto de negociações. Eu entendo que você adora rumores, porque rumores são como... O vice-presidente dos Estados Unidos disse isso em câmera. Foi uma pergunta? Bem, rumor. Você... Rumor. Você disse que era um rumor. O vice-presidente disse isso. Talvez você tenha perdido. Não, eu disse. Nós. Não, eu disse sobre nós. Não estamos discutindo coisas que são objeto de negociações. Ok. Ministro Lavrov, obrigado pelo seu tempo esta manhã. Muito obrigado.